Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela sua grandeza, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, pois em sua infinita misericórdia, o Senhor ainda tem usado, Senhor, vasos em suas mãos, Senhor, vasos de barro, Senhor, que estamos prontos, Senhor amado, a fazer a sua obra, o que o oleiro, Deus, o que o oleiro tem sim para as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos dar ordem, Senhor, a Ti, porque somos vasos. Quem somos nós, Senhor? E o Senhor ainda usa esses vasos, Senhor, que transbordam diante de Ti, Senhor, para falar, Deus, aquilo que está, Senhor, no seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar, sim, a sua serva, Luciana, Senhor, diante de Ti, e que essas palavras, Senhor, venham inundar, Deus, os nossos corações, que venha alimentar, Senhor amado, que venha corrigir, Senhor, que venha abraçar, Senhor, que venha dar direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, é o que nós te pedimos, Deus, que essa palavra, Senhor, venha cair também em terra boa, Senhor, para produzir frutos, Senhor, em nome de Jesus. Paz, Senhor. Amém. Senhor, quer falar conosco hoje, algo breve, mas algo muito sério. Hoje, como que o Senhor me deu essa palavra? Estava estudando um pouco sobre a história da igreja, enfim, lendo um pouco sobre isso. E hoje nós estamos no período que se chama pós-moderno. Sabe o que significa estar no período pós-moderno? Significa que a gente está além do moderno. E o fato da gente estar no período pós-moderno quer dizer que hoje o que é moderno já é uma coisa, né, que às vezes assusta. Você fala, nossa, isso é muito moderno para mim, né? Por exemplo, os computadores, o avanço dos celulares, da tecnologia. A gente olha e a gente fala, nossa, isso é muito moderno, né? Como que pode o homem chegar a esse ponto? E hoje a gente está num período pós-moderno. O que o período pós-moderno quer dizer para a igreja? Que está tudo muito além, tudo é muito novo, tudo é muito inovador. E o período pós-moderno na igreja faz com que a palavra venha a ser relativizada. Sabe o que é ser relativizado? Relativizado quer dizer que a palavra ela é relativa. As pessoas, nós como igreja, nós temos colocado a palavra de uma forma que ela não seja encarada como verdade absoluta, mas que ela seja encarada como algo relativo. Porque no período pós-moderno tudo pode. A gente está num período onde tudo pode. Quem é você para falar que eu não posso fazer aquilo? Eu posso, eu sou o dono da minha vida. Eu sou, não é? Eu trabalho, como que a gente pensa hoje? Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu pago as minhas contas, eu faço o que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz, eu sou adulto. Eu tenho mais de 18 anos, eu conduzo a minha vida. E o período pós-moderno, esse pensamento pós-moderno faz com que a palavra do Senhor seja relativizada. Relativo. Relativizado vem de ser relativo. O que é relativo? Depende do que. Pode ser que sim, pode ser que não. Para mim é certo, para você não é. Para mim é bom, para você não é. A palavra do Senhor tem sido relativizada ultimamente. Ela não tem sido tratada como verdade absoluta. E não estou falando de outras pessoas, estou falando de nós. E pensando sobre isso, hoje, no mundo onde tudo pode, hoje você não pode exortar ninguém, não pode falar, não, você não pode fazer isso. Não, vou te denunciar, vou te... Né? Você está infringindo os meus direitos, eu tenho meus direitos, a gente é cheio de direitos hoje. E temos muito poucos deveres. E aí o Senhor me fez pensar sobre a palavra do Senhor, sobre como a gente tem encarado a palavra do Senhor. A gente tem encarado a palavra do Senhor como espada
como ela deve ser, ou a gente tem encarado a palavra do Senhor como muleta? Quando o Senhor fez essa pergunta para mim, eu falei, não, Senhor, imagina que eu vou usar a sua palavra como muleta. Eu uso a sua palavra como espada. E o Senhor me levou a refletir e eu fiquei abismada de ver como eu uso a palavra do Senhor como muleta, ao invés de usar como espada. O Senhor diz na palavra que a palavra, as letras, a palavra dele, a Bíblia, ela é a nossa espada afiada. É com ela que a gente tem que ir à luta. É ela que nos defende. É ela que faz com que a gente conquiste território. E o Senhor está nos mostrando hoje que nós temos usado a palavra como muleta, como apoio, e não como espada. Vamos abrir em Mateus 24:35, para a gente começar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Em Mateus 24:35 está escrito assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo muda, tudo passa, tudo acaba. Qual é a única coisa que jamais vai acabar? A palavra do Senhor. Tudo muda. As leis mudam. No início quando o Brasil foi descoberto, né? Quando o Brasil foi colonizado, quais eram as leis? Podia ter escravidão, podia ter desmatamento, podia ter servidão. Nós éramos dominados por Portugal, não era assim? Hoje, se você pensar em regime escravo hoje, existe? Tem, clandestino, né? Mas a lei de hoje proíbe a escravidão. A lei de hoje permite que as mulheres votem. Se a gente fosse pensar isso há 200 anos atrás, 100 anos atrás, era impossível. Então, as coisas, até as leis mudam. A forma como a gente convive em sociedade muda. Quem poderia imaginar, por exemplo, que hoje o casamento homossexual seria reconhecido civil, como forma civil? Pensa isso em 1850, por exemplo. Era algo improvável, era algo impossível. Então, o Senhor fala nesse versículo que os céus e a terra passarão, tudo vai mudar, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor jamais passará. E aí, aqui em Mateus mesmo, capítulo 4, vamos ler. Mateus 4, a partir do versículo 1. Para a gente ver como que Jesus se posicionou perante a tentação de Satanás com base na palavra. Olha só. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pois depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Jesus é o nosso exemplo de que nós temos que conhecer a palavra e não usar a palavra como desculpa.
Porque o inimigo que tentou Jesus aqui é o mesmo que nos tenta hoje, irmãos. Não existe um inimigo que tentou Jesus e aí ele morreu, o filho dele assumiu, daí depois morreu e assumiu. Não é uma dinarquia como reis. O inimigo é o mesmo que tentou Jesus é o que tenta a gente hoje. O inimigo das nossas vidas é o mesmo. E ele usa exatamente a mesma estratégia até hoje. Ele não muda. Ele usa a mesma estratégia. Olha só, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí a gente pensa, mas Jesus era filho de Deus, né? Por isso que ele aguentou jejuar 40 dias e 40 noites. Mas ele estava como o que aqui? Homem. Ele estava como homem. Ele estava vivendo na terra como homem. Então, não tem a soberania de Deus, ele como Deus nessa parte do jejum. Era ele homem. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. E só depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Não estou falando aqui que todos nós temos que ser assim, temos que fazer. Mas o Senhor Jesus mostra que é possível jejuar. E aí ele se preparou, ele se jejuou. E aí, quando ele teve fome, o diabo apareceu para ele quando ele estava no primeiro dia de jejum? No segundo? No terceiro? Na primeira semana? No primeiro mês? Quando ele teve fome, o diabo se apresentou para ele. Quando ele teve fome, o diabo apareceu. Por quê? Ele percebeu que em algum momento poderia ser ali, ele com fome, que ele poderia... Acho que ele viu lá e falou, nossa, Jesus está aguentando, hein? 2 dias sem comer, 3 dias, está indo bem. 10 dias, eu fico imaginando lá, né? O diabo esperando. Deixa eu ver que hora que esse cara vai ter fome. 1 mês, 40 dias. Quando Jesus teve fome, o que ele fez? Opa, é minha hora. Ele vai fraquejar. Tenho certeza que ele vai fraquejar. E aí, ele se aproximou e disse, se você é filho de Deus, manda. Você não está com fome? Fala para o seu pai transformar essa pedra aqui em pão. Olha só, ele com fome, Jesus com fome. Vem o diabo e fala, você não falou que seu pai não falou que transforma a pedra em pão? Fala para ele transformar, para você comer. Qual é o perigo? Qual é o problema nisso? Tem algum problema? Aparentemente? O que Jesus podia ter feito? Falar, é verdade, meu pai é poderoso para isso, né? Verdade. Pai, você pode transformar essa pedra em pão? Jesus não podia ter feito isso? Aparentemente não tinha mal nenhum nisso. Ele podia até falar, você vai ver como meu pai é bom. Agora eu vou te provar que meu pai é bom. Quer ver meu pai transformar isso daqui? Você falou, você vai ver ele transformar a pedra em pão. Mas não. Jesus sabia, ele estava em jejum, ele estava consagrado, ele tinha visão espiritual do que Satanás queria fazer naquele momento. E ele falou, não, eu não quero isso. Satanás está tentando me tirar do foco. Ele podia ter se apoiado na palavra. Satanás mencionou a palavra, ele podia ter falado, realmente. Posso transformar a pedra em pão, meu pai é poderoso. Mas o que Jesus fez? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque não foi a boca de Deus que disse para transformar aquilo em pão, a pedra em pão. E aí, o diabo o levou à cidade santa. Como que a gente acha que é? Isso aí já é uma interpretação minha. Você acha que o diabo pegou Jesus e eles foram voando? Tipo no céu, assim, batendo asa, ele levou ele voando e deixou tirou ele do deserto e levou para a cidade santa? Vocês acham que foi assim? Eles pegaram um táxi? Para ele ir do deserto para a cidade santa, como é que foi? Caminhando. Andando. E aí sabe o que é você andar? E eu acredito que não deve ser muito perto, o deserto da cidade santa, né? Com fome e com o diabo do teu lado. Legal, né? Imagina você caminhando, ele falando, vamos lá na cidade santa? Vamos lá. Então os dois lá.
E vai caminhando, e Jesus olhando, pô, esse cara não me larga. Sabe o que é caminhar com o diabo? Com ele do seu lado? Jesus se manteve firme. Se manteve firme. E aí depois ele fala, né, enfim, leva a cidade santa, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque ele diz que os anjos, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e eles te segurarão com a mão. E Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. E depois o diabo levou ele a um monte mais alto. Então não foi uma coisa assim, tipo, o diabo veio e soprou no ouvido dele. Não, ele teve momentos ali, horas, dias, não sei, nessa luta com o diabo. E ele resistiu. Então nessa passagem, nós temos o maior exemplo de que nós não devemos nos apoiar na palavra. De que nós devemos usar a palavra como espada. Quando ele falou, se joga daí, que o seu pai fala na palavra, que ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Ele podia ter falado, quer ver como meu pai dá ordens mesmo? Você quer ver como meu pai é grande? Ó, se jogado. Mas não, ele não usou a palavra para se apoiar. Ele usou a palavra como espada. Ele não usou como muleta, ele usou como espada. E aí, a gente vai ver agora algumas passagens que nós temos que tomar muita atenção, irmãos, como cristãos. Porque a gente pega a Bíblia e a gente usa passagens e palavras e versículos isolados para defender e como argumento para algumas coisas, para algumas teorias ou para algumas atitudes nossas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque fazendo isso, a gente está usando a palavra como muleta e não como espada. Abram em Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. O que está escrito em Romanos 1:8? Portanto, Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem nunca usou esse versículo para se defender? Quando alguém vem exortar a gente, o que a gente faz? Não me corrija. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é? Ou então, eu faço o que eu quero. Porque não tem nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quantas vezes a gente não usou esse versículo para se defender? Nenhuma condenação. Eu não tenho nenhuma condenação porque eu estou em Cristo. Mas o que é estar em Cristo Jesus? O que é estar em Cristo Jesus? É só aceitar Jesus? É só se batizar? É só vir à igreja? Abram lá em Gálatas 2:20. A gente vai ver o que é estar em Cristo Jesus. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Estar em Cristo é morrer, ser crucificado com Ele e não viver mais a minha vida, mas Cristo viver em mim. Isso é estar em Cristo. Então, a partir do momento que eu fui crucificado com Ele e que não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, aí sim, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Aí eu posso usar esse versículo. Agora, se eu não tenho uma vida com Cristo, se eu não morri e fui crucificada com Cristo, se não é Cristo que vive em mim, em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos, eu não posso me valer do nenhuma condenação há. Abram em 1 João 4:8. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 4, versículo 8.
Outro versículo que a gente adora usar como muleta. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor. Só que a gente usa o Deus é amor como desculpa para muitas coisas, principalmente para os desejos enganosos do nosso coração. Quando que a gente usa o Deus? Mas Deus é amor. E a gente se engana, e a gente usa como muleta, ao invés de usar como espada. Por exemplo, como desculpa para as intimidades no namoro. Para ter intimidades antes de casar. Mas Deus é amor, não é? Deus é amor. Eu te amo, você me ama, logo Deus abençoa o que a gente está fazendo. Ou para as traições. Muitos casais dentro da igreja são enganados porque pensam assim, casais não, né? Muitas situações de traição entre cristãos acontece porque pensa, eu te amo, eu sou casada, mas eu amo uma outra pessoa. Eu te amo, você me ama, então Deus está nisso. Se eu te amo, você me ama e Deus é amor, Deus abençoa isso. E a gente usa o amor de Deus, o fato de Deus ser amor, para encobrir e para enganar os desejos do nosso coração. Então, se eu estou namorando, a gente está namorando e a gente vai casar e a gente se ama, Deus está nisso, não está? Se Deus é amor. E a gente se ama, então tudo bem. Ou na traição, mas eu te amo, eu estou casada, mas meu marido, olha, a gente não está indo muito bem e tal, eu não amo mais o meu marido, eu amo fulano. Então, se eu amo fulano e o fulano me ama, Deus é amor, Deus está nisso. Essa é a desculpa que muitos usam para fazer valer os desejos do nosso coração. E aí a gente usa a palavra como muleta e não como espada. Quando a gente usa também o Deus é amor? Por exemplo, nas relações no homossexualismo. É uma das bases que o homossexualismo se apoia dentro da igreja. Mas Deus não é amor? Então Deus, se a gente se ama, Deus é amor, Deus está nisso. Toda forma de amor é válida porque Deus é amor. E aí, principalmente nessa questão do homossexualismo, a gente ama a pessoa. Nós amamos o homossexual, nós amamos o indivíduo. E não devemos ter nenhum tipo de preconceito ou de discriminação com relação à pessoa. Nós amamos o homossexual, mas nós odiamos o pecado dele. Como o Senhor disse, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E a gente não pode usar o Deus é amor como base para dizer que toda forma de amor é válida. Não é. O Senhor é muito claro na palavra. Só que nós temos que amar. Nós temos que amar a pessoa, independente do que ela for, do que ela seja, porque não somos nós quem a condenamos. Não somos nós, não sou eu que vou falar, você vai, você não vai, você faz, você não faz. A nossa parte não é condenar, a nossa parte é apresentar Jesus. Por isso que muitas vezes vidas não são libertas desse tipo de pecado, porque a igreja se posiciona como corretora. A igreja se posiciona como juíza, como quem vai condenar aquela vida. Nós não somos nós. O nosso papel, e nós fazemos muito bem isso aqui na igreja, graças a Deus, aqui na comunhão, é acolher e é mostrar o amor de Cristo e amar. Porque vai adiantar você chegar e, por exemplo, para quem tem o vício do cigarro, vai adiantar você chegar e falar, não fume. Vai adiantar? Você não pode fumar, você não deve fumar, impor isso. Vai adiantar? Não vai. A mudança tem que partir da pessoa. O papel da igreja é apresentar o que é certo, acolher, amar, abraçar, apresentar o que é certo e ajudar na condução do caminho. A igreja não pode se posicionar, a igreja, quando eu digo que somos nós, tá? Não é pastor, não é líder.
a igreja, o corpo da igreja, todos nós. Nós não temos que nos posicionar aqui e falar, você vai, você não vai, você está certo, você está errado. O papel da igreja é sair da frente e levar até aquele que julga. E conduzir aquela pessoa a amar, a abraçar, a acolher, tratar, cuidar, apresentar a verdade. E conduzir ela para quem julga. E não a gente se posicionar como juiz. Só que a gente faz isso. A gente faz. E não, porque o ímpio, né? Não, porque os ímpios, não, porque aquele é ímpio, então... E a gente divide, né? O ímpio e o cristão. O homossexual, o heterossexual. A gente divide, a gente segrega, a gente organiza. De modo que não é o nosso papel. Nosso papel não é dividir. O nosso papel é acolher, abraçar. Eu tenho um caso de um colega meu que é homossexual. Ele está caminho do Senhor. Nasceu na igreja, louvando, no coral. Era noivo de uma moça quando ele teve dúvidas na sexualidade dele. E ele foi expor isso para a igreja. O que a igreja fez? Expulsou ele da igreja. Diz que ele não podia mais entrar. Que onde já se viu um pecador, onde já se viu... O que aconteceu? Ele desviou. Ele falou, então aonde eu nasci, as pessoas que eu amo, onde eu estou, não me aceita? E conversando comigo, ele falou, Lu, eu sei que eu estou errado. Eu sei. Eu não estou me defendendo, eu sei. E eu assumo isso perante Deus e eu sei que eu tenho consequências do meu pecado. Se a igreja tivesse acolhido ele, não acolhido o pecado dele, acolhido ele, naquele momento, de uma forma diferente, dizendo, a gente vai te ajudar, vamos conseguir. Sabe, ao invés de falar, você não entra mais nessa igreja, talvez hoje ele não estivesse na situação em que ele está. É o nosso papel acolher. Nosso papel é acolher. Não é aceitar o pecado, mas é acolher. E o não aceitar o pecado não é falar assim, você não pode, você não faz, você é isso, você é aquilo. O não aceitar o pecado é fazer de tudo que é possível por nós para mostrar para aquela vida que ela está errada, que ela precisa mudar. É orar para que o Senhor intervenha na situação. E aí, a gente usa o Deus é amor como desculpa, como a gente estava falando no namoro, também, porque em Gênesis 2:24, o Senhor fala assim na palavra, deixarás pai e mãe e se tornarão uma só carne. Por que o sexo antes do namoro, antes do casamento, não o Senhor reprova? Porque senão ele colocaria assim, sairás com a pessoa e se tornarás uma só carne. Namorarás 2 anos e aí sim se tornarão uma só carne. Antes do noivado, se tornarão uma só carne. O Senhor é claro, ele fala, deixarás pai e mãe, se tornarão uma só carne. Aí você vai ter sua vida, meu filho. Porque o Senhor está dizendo que a vida tem ordem. As coisas têm ordem. Qual que é a ordem das coisas? Para casar, você tem que estar pronto para assumir as consequências de um casamento. Então, a ordem das coisas. Você tem uma autonomia, agora eu tenho uma autonomia. Tchau pai, tchau mãe, obrigado por tudo que vocês fizeram até agora. Vamos lá, mulher, vamos casar. Deixarás pai e mãe, tomarás sua mulher. Aí você vai ter sexo, aí você vai ter a sua vida, aí você vai ter a sua geladeira com as coisas na geladeira, não é? Aí você vai decidir se você vai comer Danone antes do almoço, antes do jantar, você pode comer chocolate, você não pode. Você faz o que você quiser. Que é a melhor coisa, né, quando a gente casa, né? Agora eu como a hora que eu quero. Viu, mãe? Foi muito legal depois que eu casei. Não vai comer doce antes do almoço, não vai comer doce, não vai estragar o apetite. Só que agora eu sou mãe, né? Né, Lê? Antes, nossa geladeira cheia de danoninho, cheia de... Depois que a gente casou era uma delícia, mas aí vem os filhos, aí você tem que ser, não vai comer doce antes do almoço. Porque você tem que estar pronto para passar por isso. Por isso que o Senhor fala, o sexo é uma das coisas que acontecem no casamento. É bênção, e por isso o Senhor fala que Deus é amor, mas tem ordem nas coisas, as coisas têm ordem para acontecer.
Vamos para outro versículo que a gente usa como muleta e não como espada. Gálatas 5:1. Esse é uma muleta que, olha... Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esse daqui é uma muleta que depois vira algema e depois vira aquela bola no pé que os presidiários usavam. É uma muleta que ela é mutante, ela se transforma em algema e em bola no pé. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos sair correndo todo mundo? Vamos? Liberdade. Não é? Quando alguém fala qualquer coisa, não, porque eu precisava, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não vem me pedir nada, não vem me pôr regra. Não vem me pedir as coisas, não vem me pôr uma rotina. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente usa um versículo que é muito sério. Para muleta, para apoio, para eu realizar o quê? Os desejos do meu coração. Mas olha, era bom que você fizesse. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre. Só que o que está escrito na parte B do versículo? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O versículo é completo. Ele fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas cuidado para você não se submeter de novo a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu sou livre, eu posso tomar uma cerveja. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu posso ir na balada. Você pode ir? Você tem perna, não tem? Tem? Você pode ir. Tudo posso, mas nem tudo convém. Eu posso fazer? Pode. Mas permaneça firme para não se submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu posso matar alguém? Posso? Pegar uma arma e matar alguém? Posso. Eu faço o que eu quero, a escolha é minha. Não foi para a liberdade que Cristo me libertou? Só que aí eu estou me submetendo a outro jugo de escravidão. Eu saio da escravidão dos homens, dos dogmas, das coisas que a gente acha, né, da igreja. E é esse versículo que muitos usam para sair da congregação, para deixar de congregar. Hã? Ó, o Ju está dizendo que a gente vai ler o 13 ao 15 depois. Então, para a liberdade, a gente acha que nos libertou, Jesus nos libertou, eu não preciso mais ir para a igreja. Para quê? Para que eu vou congregar? Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que aí você se submete novamente a um jugo de escravidão sobre outra coisa. Irmãos, a linha que divide a liberdade da escravidão é mais fina que um fio de cabelo. Não é difícil você passar da liberdade para a escravidão. Não é difícil. E aí, a falsa sensação da liberdade nos coloca novamente sob escravidão. Então eu deixei de congregar, agora não preciso ir para a igreja, isso daí é religiosidade. Eu busco a Deus em casa. E a falsa sensação de liberdade te põe de novo sob escravidão. E aí vamos ler lá o versículo do 13 ao 15. No 13 diz assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Irmãos, a gente foi chamado para a liberdade, mas o Senhor, essa liberdade aqui não é a liberdade de fazer o que eu quero, a vida é minha. Essa liberdade é que nós fomos resgatados das garras de Satanás, fomos livres para quê? Para fazer o que eu quero? Para ir para minha balada toda semana? Para eu voltar a mentir? Para eu voltar a roubar? Para eu voltar a me prostituir? Foi para isso que Cristo me libertou? Ele nos livrou das garras de Satanás para que possamos servir uns aos outros.
Ele me libertou para eu servir, não para eu usufruir da minha liberdade. Que agora eu sou livre. Ele me libertou, me resgatou para eu libertar outras pessoas, para eu servir em amor. Só que a gente usa o eu sou livre para que eu faça o que eu quero. E aí a gente apoia na muleta. Vamos lá em 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios, antes, 2 livros antes, capítulo 2, versículo 9. Que foi pregado pela pastora Simone domingo passado. Quando diz assim, 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que vem na sua mente? A minha casa própria, né? Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu a casa que eu vou ter. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou a aposentadoria que eu vou ter. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou a família que eu vou formar. Quando a gente lê esse versículo, o que a gente pensa? Em coisas dessa vida, e não é nada dessa vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam na eternidade. O Senhor está falando aqui de uma vida que não tem roupa, não tem carro, não tem casa, não tem viagem, não tem trabalho, não tem família, não tem conta, não está falando disso. Está dizendo que a gente jamais conseguiria mensurar, imaginar o que Deus preparou para a gente quando tudo isso acabar. Quando tudo isso se findar, ninguém imaginou o que Deus preparou para nós. Só que qual que é a nossa forma terrena de pensar? A gente lê e a gente já pensa no... ninguém imaginou o marido que Deus preparou para mim. A gente traz isso para a minha vida hoje. Outro erro muito grande nesse âmbito. Quando fala assim, por exemplo, sobre as coisas dessa vida, sobre as coisas de hoje. Porque Deus vai colocar uma mesa diante dos seus inimigos. Quem que você pensa? No meu chefe, não é? Naquela vizinha chata, ela vai ver só que eu vou passar com um carrão na frente dela. Não, a minha sogra, não é meu caso, irmãos, eu amo a minha sogra, minha segunda mãe. Mas não é assim? Tem muita gente que, a minha sogra, ela vai ver, Deus vai colocar uma mesa diante dela, porque ela é minha inimiga. Porque não sei o que. A nossa luta é contra carne e sangue? Quando fala Deus vai colocar uma mesa para você diante dos seus inimigos, não é diante dos seus vizinhos, do seu chefe, do seu professor. Não é. Não é ele o meu inimigo. Eu não devo ter inimigo. Eu não posso ter inimigos. Sabe quem é o inimigo que ele vai pôr? Diante do inimigo, do diabo, de Satanás. Só que toda vez que fala inimigo, a gente já vem, né? Chefe. Inimigo, chefe. Inimigo, sogra. Inimigo, vizinha. Inimigo, amiga. Inimigo, cunhado. Inimigo. Ele vai ver. Não é diante desse inimigo. Toda vez que a gente fala, porque o inimigo não é ninguém, não é uma pessoa. Se existe um chefe que te maltrata, se existe uma sogra que é um problema na sua vida, se existe um cunhado que não deve ser seu inimigo. Deve ser seu principal motivo de oração. Deve ser seu principal motivo de oração, porque é uma pessoa que precisa de Jesus tanto quanto nós. Por isso que a gente não pode levar a palavra do Senhor para essas coisas. Inimigo não existe, o inimigo de carne, não existe inimigo físico. Não devemos ter inimigos. Amém? Não devemos ter inimigos. E não devemos ser inimigos de ninguém. Porque é muito fácil você falar, porque ele é meu inimigo, porque ele não gosta de mim. Mas e você? É o inimigo de quem? Você é o vilão da vida de quem? Sabia? Sabia que a gente pode ser o vilão da vida de outra pessoa? Que a gente sempre se põe, né? Ai, porque meus inimigos, porque eles armam contra mim, porque eles lutam. Só que eu posso ser o inimigo que armo, que luto, que enfrento a vida de outras pessoas. É muito sério isso. E aqui na palavra, quando fala olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado, é além disso. Só que a gente coloca para
para hoje, para agora. Vamos em Mateus 6,3, outra muleta que a gente usa. Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6,33 está dizendo assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Porque um pouquinho mais para cima diz assim, ó. Vamos ler do 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí a gente usa esse versículo dizendo assim, vou buscar o Senhor, vou buscar porque todas as coisas me serão acrescentadas, né? Vou à igreja, vou fazer minha parte, vou orar, vou jejuar, porque todas as coisas me serão acrescentadas. O versículo fala, todas as coisas lhe serão acrescentadas? Fala todas as coisas? Fala o quê? Mas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são essas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Isso o Senhor garante. E não todas as coisas, né? Senhor, eu estou aqui na igreja e eu tenho certeza que porque eu estou te buscando, o Senhor vai me dar aquela Ferrari. Porque o Senhor fala que todas as coisas me serão acrescentadas. Vai? Se for propósito dele, né? O Senhor garante, Ele assegura nesse versículo que essas coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas. Só que a gente usa a muleta do versículo de todas. Ah, mas eu quero, mas o Senhor fala que se me buscar, todas as coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas. Mesmo porque todas as coisas é muita coisa, né? E aí, a gente vai em Mateus um pouquinho mais para frente, 18, outra muleta. Mateus 18, versículo 18. Mateus 18. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Lê. Vamos ligar aqui na terra que a gente vai morar em Dubai. Tá ligado na terra? Tá ligado no céu? Hã? Vamos fazer um roubo, tá ligado, pastor? Vamos ligar? Concorda? Então tá ligado no céu. Então Deus está abençoando isso? Porque, né, a palavra não fala que tudo que for ligado na terra está ligado no céu? É assim? Deus age como um gênio da lâmpada? Deus é um gênio da lâmpada? Que a gente fala, nosso roubo tá aqui para você o roubo. Ó, a gente vai morar em Dubai. Vamos morar em Dubai? Tá aqui a casa em Dubai. É assim? Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não concede desejos. O que o Senhor fala aqui que não é qualquer coisa, é o que for de acordo com a vontade dele. Eu não posso combinar, ó, a gente vai matar aquela pessoa, tá? Tá ligado na terra, tá ligado no céu, vamos lá e matamos a pessoa. Ah, mas Deus fala que qualquer coisa que eu ligar na terra tá ligado no céu? É qualquer coisa? Deus não age como um gênio da lâmpada. O que ele está querendo dizer aqui é que ele é testemunha do que a gente está falando aqui. Ele não está agindo como um gênio da lâmpada. A gente vai ficar milionário, estamos ligados, tá ligado? Tá ligado no céu, tá ligado na terra? Vou ficar milionário, Deus, cadê? Liguei com ele, que a gente vai ficar milionário. Pode mandar aí os milhões. É assim? Deus não é um gênio da lâmpada, Deus não é um caixa eletrônico. Você vai lá, põe o cartão, digita a senha, te devolve. Não é. O que Deus está mostrando nesse versículo é que Ele age como testemunha do que está sendo selado. É uma promessa
de que se duas pessoas concordarem com algo e verdadeiramente se empenharem para esse algo, ele é testemunha. Então ele não é uma pessoa que vai entregar aquilo que eu liguei com você na terra, ele vai entregar, está ligado no céu, Deus tem a obrigação de dar. Ele está dizendo assim, vocês dois estão selando na terra um casamento, vocês dois estão selando na terra que vocês vão ter uma sociedade, vocês estão selando? Eu estou de testemunha, está selado por vocês? Eu sou testemunha, está selado no céu, agora se empenhem. Não, a gente vai casar, está selado na terra, está selado no céu. Deus não entrega um casamento pronto na mão de ninguém. Deus fala assim, está selado no céu porque eu sou testemunha disso. Agora, se vocês se empenharem verdadeiramente nisso que vocês assumiram, foram vocês que assumiram. Não está dizendo assim, tudo que for selado no céu será selado na terra. A ordem é essa. A ordem é tudo que vocês decidirem fazer, tudo que vocês selarem, tudo que vocês combinarem, se vocês se empenharem verdadeiramente, eu vou ajudar. Está selado no céu. Porque não adianta nada eu falar, está selado o meu casamento aqui na terra, está selado no céu, só que eu não me empenho para ter o meu casamento. Eu não me empenho para construir um casamento. Daí não adianta. Vamos um pouco mais para frente. João 14, 13. João, capítulo 14, versículo 13. Mais uma muletinha aí que a gente usa. Na verdade, é a última muleta que a gente vai ver. João 14, 13 também é perigosa. É uma muleta que a gente sai dando pancada em todo mundo, né? Com ela. O que diz em João 14, versículo 13? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Oh, maravilha, né? Fórmula mágica, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero um marido hoje, e que ele tenha 1,80 m, e que ele seja médico, e que ele já venha rico, e que ele tenha um carro. É assim? Mas eu pedi em nome de Jesus? Não fala aqui que tudo que eu pedi em nome de Jesus vai ser que o Senhor ouve? O que pedir em meu nome, Ele vai fazer? Eu quero, em nome de Jesus, que minha conta bancária pule agora do negativo para R$3.459.557. Em nome de Jesus, amém. É assim? Senhor, em nome de Jesus, eu quero aquela Ferrari vermelha que seja zerada, que eu nunca bato. É? Em nome de Jesus? É que Ferrari é o carro. Nem sei se é mais o carro, né? Agora. Tem tantos carros mais maiores, enfim. A gente... né? Eu quero um carro. Não, Senhor, agora eu quero algo completamente impossível, porque eu quero que no meu trabalho eu seja promovido, que eu sente naquela mesa, que eu tenho que... Eu quero emagrecer, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero perder agora 30 quilos, eu quero tirar tudo isso aqui, eu quero arrumar meu cabelo. Mas está escrito, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não está dizendo que, o que vocês pedirem em meu nome eu farei? Está escrito ou não está? Só que a gente pode pedir qualquer coisa em nome de Jesus? Deus fará aquilo que pode ser feito em nome de Jesus. Olha a segunda parte do versículo 13. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que eu estou pedindo, primeira coisa, o que eu estou pedindo pode ser pedido em nome de Jesus? Eu posso pedir em nome de Jesus? Para que aquele cara que eu gosto se separe para eu poder casar com ele? Existe, né? Posso pedir isso em nome de Jesus? Não. Posso pedir em nome de Jesus para que aquele posto de gasolina fique aberto para eu poder assaltar e que não tenha nenhum policial lá? Posso pedir? Não posso. O que eu posso pedir em nome de Jesus? Espera aí, deixa eu ver se isso que eu estou pedindo, eu posso falar em nome de Jesus? Eu posso falar, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, isso. Primeiro crivo, pode pedir em nome de Jesus? Pode. Ok. Vai glorificar o nome de Deus? O que eu estou pedindo? Vai glorificar o nome de Deus? Vai glorificar. Se puder pedir em nome de Jesus, e se for para glorificar o nome de Deus, é palavra, e se cumpre. Deus vai atender.
Agora, se não puder ser pedido em nome de Jesus e não for para glorificar o nome do Senhor, vira muleta e não espada. Só que agora, se for para a gente se apoiar e para a gente usar como apoio das nossas vidas, a gente vai ler alguns versículos. João 8, um pouquinho para trás, 32. João 8, 32. João 8, 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É para se apoiar em alguma coisa? Vamos nos apoiar nisso. João 14, 6. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo dá para tirar do contexto da Bíblia e usar ele isolado? Margem de erro quase zero. Se a gente usar esse versículo de forma isolada. Se é para se apoiar, que seja nesse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ponto. Outro versículo que a gente pode se apoiar, lá para trás, João 3,16. Esse a igreja toda conhece de cor, não é? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É para usar muleta? Vamos usar essa muleta. Outro, Romanos 8,18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Posso usar isso como muleta? Tenho que ser. Tenho que usar isso como apoio da minha vida. Marcos 12, 30 e 31. Um pouco mais para trás. Se não quiserem abrir, não precisa, eu leio. Marcos 12, versículo 30 e 31 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Preciso me apoiar nisso. Preciso viver isso. Esse é um versículo que eu preciso ter como apoio. Isaías 53. Isaías 53 diz assim. É uma passagem, é um capítulo que a gente tem que ter como base. Que a gente pode e deve se apoiar nele, sim. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, está falando de Jesus, ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. É uma verdade que nós devemos nos apoiar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E a palavra, irmãos, a palavra do Senhor é uma promessa tão linda, tão cheia de detalhes, que ela tem que ser valorizada. Ela não pode ser usada só uma parte. Porque o texto, a gente aprende na teologia com a pastora Simone, o texto fora do contexto é pretexto. Se eu tirar esse versículo do contexto bíblico, é um pretexto para eu fazer o que eu quiser. A palavra é algo muito, muito cheio de detalhes. A palavra, ela é rica em detalhes, ela tem que ser valorizada da forma como ela foi escrita. Vamos, para finalizar, abrir em João 14.
capítulo 14, a partir do versículo 15. O Senhor mostra nessa passagem, nesse trecho, o amor dele, o plano de salvação dele. Ele mostra nesse trecho a promessa que ele tem para as nossas vidas através da palavra. Diz assim, João 14, versículo 15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Irmãos, nesses versículos o Senhor mostra todo o amor dele por nós. Mostra que nós devemos viver a palavra, acreditar na palavra. Ele fala que não nos deixa órfãos. Ele fala que Ele nos deixa com aquele que é o nosso conselheiro, que vai estar com a gente para sempre. E olha que dádiva que Ele dá para nós. Ele fala, olha, eu vou deixar outro conselheiro. Eu estou indo, mas eu vou deixar outro conselheiro, que é o Espírito Santo. Mas o mundo não pode receber, porque o mundo não reconhece. Vocês devem recebê-lo. Porque Ele estará com vocês e em vocês. E Ele diz aqui, o Senhor fala nessa palavra, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele voltará para nós. E dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Nós temos visto, Senhor, é palavra, é promessa. O mundo não me verá, mas vocês me verão. Vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, no dia que o Senhor vier, nós compreenderemos. O Senhor fala, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. O Senhor fala isso porque hoje a gente não compreende isso ainda, irmãos. Por mais que a gente aceite, por mais que a gente fale, eu entendo, compreendo que Jesus está em mim, a gente não compreende. No total, na forma, na magnitude, na grandeza de ter Deus em nós, a gente não compreende. Humanamente é impossível compreender. Nós somos limitados, o nosso cérebro é limitado para reconhecer isso. Porque se nós humanamente compreendêssemos que Ele está em nós, e nós nele, nós não reagiríamos muitas vezes como nós reagimos. Nós não agiríamos como nós agimos. Se nós hoje tivéssemos total conhecimento, total noção, compreensão do que significa ter Deus em nós, nós não estaríamos aqui assim. Nós não estaríamos calados. Nós não estaríamos afligidos. Nós não estaríamos tensos. Nós não estaríamos ansiosos. Eu não estou falando isso julgando e falando porque vocês não estão fazendo, porque eu não estou fazendo. A gente não consegue compreender a magnitude de ter Deus em nós. Nós somos limitados. Se nós compreendêssemos a grandeza disso, nosso coração jamais estaria aflito, nosso coração jamais estaria endurecido, nossas bocas jamais estariam caladas. E o Senhor completa dizendo que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse
é o que me ama. Não adianta falar que ama o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, olha, não adianta você falar que me ama. Quem me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me revelarei a Ele. Que o Senhor possa se revelar a nós, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa se revelar. Que através da palavra dEle, que através do doce Espírito Santo, doce Consolador, Ele possa se revelar a nós nessa manhã, mostrando que a palavra que Ele deixou a nós, não é para a gente usar em uma ocasião ou outra. Os mandamentos dEle não são para ser usados de forma isolada, mas é para a gente usar não como muleta, mas como espada. Para a gente ter os mandamentos e os guardar e os usar. Vamos nos colocar em pé, amém? De meu Pai há muitas moradas,